As grandes histórias do mundo dos games são feitas de sucessos atemporais, fracassos indiscutíveis, grandes premiações ou de vexames históricos. Mas a história que eu vou te contar hoje é a história de um jogo que tinha tudo pra dar certo, de uma fanbase muito aquecida a orçamento gigantesco, e ainda assim conseguiu tropeçar magnanimamente nas próprias pernas. O nome desse jogo é Star Wars Battlefront 2 e aqui está a grande melancolia de jogar BF2 em 2024. Para começar a nossa história, um pouco de contexto. Acho que não é segredo para ninguém que Star Wars é uma das franquias de mídia que mais vendeu na história do nosso planeta. Não é segredo também que Star Wars já movimentou mais de 40 bilhões de dólares em entretenimento através de jogos, filmes, séries, livros e tudo mais ao longo dos anos. O fato é que a nossa história ela começa com esse conhecimento do tamanho de Star Wars, mas ela começa na verdade em 2004, com o início da série Star Wars Battlefront, que tinha como missão retratar os grandes conflitos que a franquia mostra em seus filmes nas telinhas dos computadores e consoles ao redor do globo. São dois jogos que saíram numa sucessão rápida, Star Wars Battlefront 1 e Battlefront 2, que saíram respectivamente em 2004 e 2005 pela Pandemic Studios na época. Dois jogos que foram muito celebrados pelo dinamismo do seu gameplay e por como facilmente tu conseguia ir de um veículo para combate rapidamente, migrando para o espaço, para o terreno e para vários dos formatos de combate que Star Wars nos apresenta, incluindo o famigerado combate de sabres de luz. Mas uma outra coisa interessante desses jogos, nesse primeiro momento dos anos 2000, é que eles tinham componentes multiplayer muito bem formados, pois tu já podia jogar em servers online ao redor do globo, ou em LAN, mas eles já ofereciam modos de single player offline muito robustos, com uma campanha completamente original, com uma história nova, e muitas diversificações de como tu podia jogar, não só contra bots, mas num modo estratégico muito interessante. E o fato é que os jogos venderam muito bem, mas eles não demoraram muito para se tornar esses jogos clássicos no meio cult, aqueles jogos que, conforme a década foi avançando e foram saindo títulos mais realistas, eles até eram esquecidos pela grande mídia, mas sempre tinha um gamer ou outro que apontava como, ó, tu viu como aqui tem um jogo do Star Wars muito interessante? A galera não lembra, mas é desse aqui que eu gosto. O fato é que a série Battlefront, ela não teve um ciclo de vida muito grande na primeira década dos anos 2000, mas os jogos de 2004 e 2005 cravaram sua bandeira no imaginário dos gamers facilmente. E se por quase uma boa década a série Star Wars como franquia foi tentando outros formatos, deixando os filmes longa-metragem de lado e apostando em séries animadas e outras coisas, o fato é que os jogos também foram por outras linhas, e a gente só vai falar de Battlefront novamente quando uma nova trilogia, a trilogia conhecida como trilogia sequel, vem à tona ali por volta de 2015, pois nessa época a Electronic Arts já tinha os direitos de Star Wars e resolveu fazer o que seria um reboot da série Battlefront, nos apresentando então um game de 2015 chamado simplesmente Star Wars Battlefront, que teve suas críticas por exemplo, não apresentar nenhum modo offline single player que tu pudesse jogar, por não apresentar campanha e por apresentar algo que em 2015 ainda era um conceito que estava começando a ser familiar, mas que hoje toma conta da cabeça dos gamers, que é o famoso Season Pass ou Battle Pass. E apesar de um marketing muito bem feito, com trailers cheios de dinamismo e heróis e soldados, o fato é que Battlefront de 2015 foi recebido como um fracasso pelos gamers nessa dualidade de tudo é um sucesso ou tudo é um fracasso absoluto. Pesou muito o fato de não ter nenhuma forma single player e offline de jogar o jogo, pesou muito o fato da monetização já agressiva com seu Season Pass, mas talvez o que mais tenha pesado é o estado no qual o jogo saiu, pois ele parecia realmente muito pouco pronto e com muito pouco conteúdo para já querer sair e te oferecer um Season Pass em seguida. E talvez por uma ideia brilhante ou infame da Electronic Arts, junto com a desenvolvedora de fato, que é a DICE nesse reboot, foi decidido talvez uma rota parecida com o que foi feito no início da década passada. Se em 2004 saiu o Battlefront original e em 2005 saiu o Battlefront 2, a ideia aqui foi recriar algo nesse ritmo, pois em 2015 saiu o Battlefront Reboot e em 2017
Battlefront 2 já estava sendo anunciado e lançado no mesmo ano, inclusive. É interessante pensar que o reboot Battlefront 2015 ele acabou tendo um ciclo de vida muito curto, pois o jogo saiu em 2015 e no final de 2016 ele já estava sendo oficialmente encerrado com sua última DLC. Mas afinal, o que é Star Wars Battlefront 2 de 2017, esse suposto jogo tão melancólico assim? Ele é algo curioso de analisar em 2024, pois ele já teve diversas iterações mais ou menos de 2017 a 2020. Mas o jogo se encontra hoje da seguinte maneira: ele se encontra com 12 modos de gameplay, de modos de batalhas massivas online a modo single player. Ele tem uma campanha e uma campanha de DLC, todas inclusas no jogo, que tu pode comprar, chamada de Celebration Edition. Ele é um jogo que permite que tu jogue com heróis, com soldados, com veículos, batalhas no espaço, batalhas no chão, no campo de batalha, nas mais variadas eras, da República, Guerra dos Clones, ao Império Galáctico e muito mais. É um jogo que também fornece 22 heróis clássicos de várias eras, com roupas customizáveis, e aí já está uma das grandes diferenças de quando ele saiu para como ele funciona hoje, pois um dos grandes dramas envolvendo esse jogo foi a monetização agressiva com a qual ele iria ser lançado, inclusive envolvendo aqui um dos recordes de downvote do Reddit, quando algum dos community managers da EA Games estava tentando explicar por que era tão difícil para liberar um herói. Essas coisas hoje não são problemas mais, porque quando tu vai comprar o jogo e acessar ele finalmente, tu vai perceber que todos os heróis estão desbloqueados para tu jogar e tudo que não era bônus de pré-venda tá disponível. Então tu não vai precisar nunca comprar uma skin, tu não vai precisar, se tu quer que o teu Grievous esteja todo destruído, é só tu clicar ali e trocar pra skin que tu pode. Então, exceto itens de pré-venda que não são comercializáveis por lei globalmente, acredito eu, tu consegue degustar o jogo todo desbloqueado de cara. As únicas coisas que tu vai ter que desbloquear jogando ele são modificações de armas que são fechadas através de metas. Tu tem que fazer vários kills com a arma X para poder liberar, por exemplo, o estabilizador dessa arma e aí por diante. A minha intenção aqui não é te contar todos os detalhes da história do Battlefront 2, e sim fazer uma review do jogo no seu estado em 2024, mas eu acho que é interessante a gente parar, nem que seja um pouquinho, para entender qual que era o modelo de monetização que a EA Games queria apostar para o BF2 e acabou desistindo por conta desse massivo backlash. Teve até backlash governamental, mas qual que era a estratégia? O jogo ele foi precificado inicialmente na sua versão Deluxe por $80. E uma das coisas que mais pegou vento foi o fato de que tu podia pagar $80 no jogo e ainda assim abrir um jogo e ver que todos os heróis estavam bloqueados através de um grind com créditos que tu podia ganhar jogando ou botar mais dinheiro em cima para desbloquear. Então, como se pode imaginar, uma estratégia dessas acabou não recebendo muitas críticas positivas, pois afinal de contas o jogo teve um beta e muitas pessoas já estavam percebendo nesse beta que a coisa ia ser bem complicada no sentido de tu pagar por um jogo e ainda ter que desbloquear todos os heróis grindando. O histórico e quebrador de recordes comentário que mais recebeu downvotes na história do Reddit é de um post, inclusive, de um cara que reclama que ele gastou esses $80 e não conseguia jogar com Darth Vader, um dos heróis mais icônicos da franquia, se não o mais icônico de todas as franquias da história do planeta, com os maiores aumentos que eu posso fazer para efeito cômico aqui. Eu acho interessante que isso deu tão errado, mas tão errado que é um dos raros casos que não foi que a EA Games resolveu diminuir os valores ou então parar e repensar e adiar o jogo. Não, a EA Games mandou a DICE remover as microtransações do jogo antes dele sair. E eu acho que essa remoção das microtransações ela acabou fazendo com que elas nunca voltassem no fim das contas, pelo menos para a forma do jogo que foi feita ali na Celebration Edition, que saiu 2 anos depois, em 2019. As únicas coisas que tu desbloqueia realmente são modificações de armas e no máximo uma skin ou outra que é realmente muito rara. Isso faz com que o jogo acabe em seus positivos e negativos tendo algumas situações muito engraçadas. Mas calma, vamos pelo menos falar do que o jogo acerta primeiro para depois dissecar ele.
Bom, a primeira coisa que eu acho que é um grande acerto da DICE e da EA Games, como empresas que fizeram o publishing e desenvolvimento do jogo, é obviamente que o jogo é lindo. Eu acho que nas filmagens que vocês já viram nesse vídeo, dá pra perceber que realmente os cenários são vastos, a direção de arte é muito bonita, o gráfico ele tem um quê de realismo e eu não entendo muito de configuração de computadores, mas eu acho fácil de imaginar que em 2017 ele era um jogo muito pesado, mas hoje em dia tu consegue rodar ele tranquilamente numa máquina de médio porte, digamos assim, e é impressionante o quão lindo o jogo é. As filmagens que vocês estão vendo aqui, em sua maioria fui eu mesmo que gravei, jogando em 1080p com tudo no Ultra, e eu fico assim fascinado quando eu olho pro tamanho dos cenários e da qualidade de ambientação de um jogo desse. Independente da era ou do mapa que tu estiver jogando ou do modo, eu acho que assim, uma coisa é incontestável, o jogo é muito bonito, ele é muito bonito. E isso por si só já é uma grande vitória da direção de arte. Um outro ponto que eu acho que é importante e talvez até um pouco óbvio para quem não parou para pensar, é que ele é muito divertido no seu bom e velho gameplay. Eu acho que nas coisas que esse jogo se propõe, ele consegue, como jogo, como gameplay, como jogar de fato, ser um grande game. As batalhas em larga escala são divertidíssimas, os soldados controlam muito bem, as armas são diversificadas, permitem builds diferentes. O jogo ele tem esse sistema de que tu pode botar cartas e elas são formas de tu buildar de fato como o teu soldado é diferente do meu. Esse sistema ele pode ter algumas críticas a serem feitas a ele, mas eu acho que ele permite pelo menos uma diversificação de construções e de loadouts de jogadores que só por si aí já faz uma variação do gameplay. Mas o fato é que tudo controla muito bem, tudo responde muito bem. Eu acho que é interessante tu jogar ele num controle ou no mouse e teclado e tu vai perceber entre ambas as formas a unanimidade do quão bem o jogo joga. Claro que nós estamos falando de um jogo que já teve vários bug fixes, vários updates mais ou menos ali até 2020, mas o fato é que no estado que ele tá hoje, o gameplay em si dentro de uma partida é extremamente divertido, muito dinâmico e tem um fator que eu gosto muito de que tudo pode acontecer. Eu acho que essa é uma das coisas que um jogo desses que propõe uma batalha em grande escala, ela permite. Tu pode te ver em cenas muito cinemáticas, com o Anakin puxando à frente, vários clones indo atrás dele e parece que tu tá num episódio de Clone Wars, mas tu também pode ver as coisas mais absurdas acontecendo, ou então tomar um tiro e tu nem percebeu, é do sniper lá escondido, ou então uma cena bem cinemática, que nem essa que vocês estão vendo agora, que parece diretamente saída de um trailer, mas é só simplesmente de um mapa em Crates sem o HUD. Então eu acho que assim, é inegável que o jogo é muito bonito e que dentro do que ele se propõe nas batalhas de longa escala, ele é muito divertido. Mas ele não é só isso também. Eu acho interessante pontuar aqui que uma das coisas que as pessoas mais querem jogar como fã ou como outsider de Star Wars é com os heróizinhos que balançam a espada brilhante, o sabre de luz. E eu acho que esse jogo ele conseguiu. Claro que ele vem quase que 12 anos depois do Battlefront 2 original, mas ele conseguiu fazer um upgrade em como os heróis funcionam e performam, que é muito interessante. Eu acho que tem uma coisa aqui de que os heróis eles são extremamente divertidos e eles são fáceis de entender, mas difícil de serem mestres. Tu não vai rapidamente virar um rei Anakin que tá no nível máximo e que consegue fazer o que quiser, mas tu consegue rapidamente entender como ele funciona com suas habilidades ali. Alguém então que é um jogador do MOBA vai entender rapidamente como um herói controla, e tu pode usar esses heróis em situações muito variadas. Dentro de uma batalha de larga escala, por exemplo, com 40 clones de um lado, 40 droids do outro, e tu é o Anakin ou tu é o Conde Dooku tentando ali salvar a tua facção, mas também num dos interessantes modos que permite o X1 de heróis ali, ou então um 4 contra 4, onde ficam 4 heróis de eras variadas e 4 vilões de eras variadas, e vocês têm que lutar um contra o outro. Nesse combate, ele se permite, ele consegue fazer coisas muito interessantes. Eu vejo que hoje em dia tem um ou outro crítico de videogame que fala: porque isso aí poderia até ser a fundamentação de um jogo à la Souls. Eu não diria que ele controla tão bem, por exemplo, quanto um Call Kestis em Fallen Order, só que o fato é que Battlefront 2 é de 2017, então para aquele período ali se sustenta muito bem, e eu acho que hoje os heróis ainda seguram muito bem no controle, eles são muito dinâmicos, os heróis em si são muito variados dentro um dos outros. Poderia ter um pouquinho mais de variação,
Um fã de Star Wars sempre vai querer um pouco mais, mas eu acho que do jeito que o jogo tá nesse momento, controlar os heróis é extremamente satisfatório e delicioso, mas as unidades de infantaria ou especiais também controlam muito bem. Abusando da franqueza para fazer essa review para vocês aqui, tem modos que eu joguei muito mais que os outros e eu pendi mais, de fato, as lutas em grande escala. Eu joguei muito mais os modos Galactic Assault, que é de 20 players para cada lado, e Supremacy, que também envolve uma grande quantidade de players, do que os modos de nave, por exemplo, conhecido como Starfighter Assault. Mas eu acho que nas coisas que eu tive a grande experiência de jogar, eu percebi um gameplay de muita qualidade e que consegue trabalhar muito bem a tensão de vários momentos dentro de uma partida. Para quem conhece jogos da série Battlefield, que é a série onde a DICE se formou, com toda certeza, dá para perceber algumas similaridades. Por exemplo, no modo Supremacy e no modo Galactic Assault, o jogo ele funciona muito em volta de os objetivos dão o tom da partida. Capture esse posto ou ataque dessa forma XYZ. E eu acho que pessoas que já jogaram Battlefront, que nem eu, vão saber te informar que muitas vezes acontecem coisas de uma tensão absurda, como faltam 10 segundos para a partida encerrar e tu finalmente consegue controlar aquele posto, ou então a tua facção tem 100 unidades para atacar o posto rebelde, tá te sobrando só 9 unidades e vocês finalmente conseguem vencer alguma coisa, ou até mesmo perder. Eu acho que esse é um jogo que as batalhas às vezes elas são tão intensas que mesmo tu perdendo, tu acaba se divertindo muito só pela experiência cinemática que o jogo conseguiu te fornecer numa luta frenética pela sobrevivência. Isso pra mim são grandes acertos dessa franquia. Claro que pessoas diferentes vão ter interesses diferentes. Por exemplo, eu consigo imaginar gente que é pro player dos modos de nave, mas nos modos que eu tive mais interesse, eu me diverti muito. As batalhas de heróis, então, são uma coisa a lá Smash Bros quase assim, porque tudo de insano pode acontecer, mas ainda existe espaço para uma subcultura dentro dos modos de heróis versus vilões, onde se tu fizer o gesto certo, da maneira certa, tu pode desafiar o cara que tá na tua frente a fazer um X1 e os outros respeitam. Eu acho que nesses pontos Battlefront 2 tem vários acertos. Então, na minha opinião, o esqueleto do jogo é muito bom, mas nem só de esqueleto é feito o corpo humano, veja só que analogia. E eu acho que agora é a hora da gente falar então dos erros ou dos grandes problemas desse game. A melancolia de Battlefront 2 começa justamente com o abandono que a EA Games fez desse jogo, porque pra quem não sabe, ele saiu em 2017 e de 2017 a 2020 ele recebia atualizações regulares, trazendo novos modos para complementar os 12 modos que eu já listei para vocês, trazendo novas armas, mapas, trazendo coisas de produtos de Star Wars que estavam circulando no momento. Por exemplo, tem um pack de coisas do filme Solo de Star Wars. O último pack, se eu não me engano, é inclusive em volta de The Last Jedi. Tem um pack que adiciona as coisas da Era dos Clones, tem um pack que adiciona as coisas da trilogia original. Eles podem estar fora de ordem na minha citação deles aqui, mas o fato é que em 2020, com o último pack, que se eu não me engano é o pack de Scarif, que tem a ver ali com Rogue One e com algumas coisas das trilogias antigas, a EA Games deixou claro que não ia lançar mais nada pro jogo e que ia cortar o suporte dele. Os servers iam continuar funcionando, tu pode comprar ele tranquilamente, mas tu já ia comprar ele na edição que tinha saído em 2019, que se chama Celebration Edition, e que já vem com todos os cosméticos e coisas estéticas do jogo liberadas, exceto aquelas que tu tem que liberar via gameplay, como uma modificação de uma arma ou alguma outra coisa assim. Então, pra mim, é um pouco triste, de certa forma, pensar que todos os problemas que esse jogo tem hoje, eles vêm do fato da EA Games ter largado o jogo de mão, que na minha opinião é uma grande burrice, porque apesar de não poder explorar o gamer com a sua monetização agressiva, ainda existiam muitas formas de lucrar com esse jogo, até porque é importante, do meu ponto de vista, ressaltar o que eu já pontuei na parte dos pontos positivos. A fundação do jogo, o esqueleto dele é ótimo, o visual dele é lindo, então como jogo, quando tu tá de fato no gameplay, ele funciona muito bem. Então se a gente já tem um produto que está funcionando, eu não entendo porque os executivos burros de terno pensam que não, agora que o produto tá bom, é a hora de abandonar ele. Isso é uma contrastação muito interessante com o fato de que se tu abandona um jogo desse, tu sinaliza publicamente que tu não vai mais mexer nele,
O que resta da fanbase com certeza vão ser jogadores hardcore, jogadores que são aí veteranos do game, e isso traz problemas por si só. Mas vamos então listar algumas das coisas muito negativas que cerceiam Battlefront 2. Que o grande ponto negativo inicial do jogo e que permanece do momento que ele lançou até agora é a campanha. Foi finalmente feita essa campanha que era pra agradar quem tinha reclamado que no Battlefront 2015 não existia, e também para apaziguar os fãs do grande clássico de 2005 que tinha uma campanha excelente. Mas a campanha em si, o single player, a história, é muito mais interessante nas cutscenes do que no gameplay de fato, porque o jogo ele tenta fazer uma ponte entre o que seria o gameplay multiplayer e o single player, e acaba não funcionando muito bem. A história de Aiden Versio, que é a grande personagem da campanha do BF2, é boa. Eu acho que as cutscenes elas são muito bem animadas, o jogo ele permanece muito bonito em qualquer esfera, então nas cutscenes ele tem inclusive várias expressões dos personagens que eu acho muito bonitas de assistir, assim, independente da cara do Luke Skywalker ou de alguns dos conhecidos, que é um pouco esquisita. Mas de qualquer forma, a campanha se propõe a uma história simples, que inicialmente funcionou, se eu não me engano, com 12 missões, e depois sendo complementada com essa DLC que saiu de graça, de mais 4 missões, que daí fariam a ponte entre o filme 6 e o filme 7, mais ou menos ali. E é uma campanha muito simplória, que muitas vezes tem set pieces legais, ou seja, cenários muito interessantes e coisas que tu vai fazer que parecem muito divertidas, mas que também aposta num gameplay deveras repetitivo e muito baseado em, supondo, mate 15 personagens, matou 15, agora mate mais 15, e aí por diante, depois que tu matar 15, tu vai matar mais 15, e daí tu completou a missão. Sabe? Não tem uma mecânica de gameplay muito exclusiva, tem uma coisinha ou outra que não é o suficiente para fazer com que o single player em si se sustente. É um single player que vai com certeza atrair mais fãs de Star Wars que querem mais história, porque a história por trás da campanha de fato é boa e com várias aparições interessantes ali, mas para por aí. O gameplay em si da campanha é bem repetitivo e não tem muito atrativo para tu voltar e jogar novamente. Mas quando a gente tá falando do multiplayer, eu não tenho como não voltar no ponto de que todos os problemas do multiplayer no estado que ele tá agora são decorrentes do abandono completo da EA Games desse jogo. Porque o que tu tá vendo agora na tela, por exemplo, é fruto de uma coisa bem chata e que não rola muito num jogo da Steam que tem suporte, que são os hackers. Né? Essa filmagem que tu tá vendo agora, ela não foi filmada por mim, porque nas vezes que isso aconteceu comigo eu não tava gravando. E não foram muitas vezes que aconteceu comigo, mas foram vezes o suficiente pra eu te dizer que isso rola uma vez pelo menos a cada 5 ou 6 partidas, entendeu? E eu não sei nem como que tu faz isso, mas no chat tu pode ver que é todo mundo apontando que é hacker, e muitas vezes eu acho engraçado, inclusive, a impunidade dos hackers, porque eles mesmos estão se vangloriando que eles vão estragar a tua partida no chat. Essas coisas elas aconteceram mais comigo, pelo menos quando eu não tava gravando, mas aconteceram em partidas de larga escala, como Supremacy ou Galactic Assault, mas eu ouvi reportes já desses de conhecimentos mais empíricos de que tu acha hackers em todas as partidas. Nas 50 horas que eu já botei mais ou menos nesse jogo, eu não encontrei muito, mas eu acho que quando tu tá jogando pra te divertir, muitas vezes é um hacker mal intencionado que pode estragar a tua experiência jogando. Então, como é que esses hackers proliferam-se tanto? Justamente porque a EA Games não faz nada para banir eles e não faz nada para implementar alguma medida de segurança que seja de anti-cheat. E o fato é que se tu não faz nada para parar isso, a tendência é que tenham mais e mais hackers. Então eu não acho difícil de imaginar que daqui 1 ou 2 anos o jogo seja só tomado de hacks. Talvez muito mais nos servers de console do que videogame, mas o fato é que isso é algo que eu imagino que não seria muito difícil de tu conseguir resolver se tu tivesse dando suporte ativo pro game. Mas não é só hack que é o problema, porque existe um grande problema que eu considero mais a ver com o estado atual da comunidade, que é o desbalanceamento completo. Porque se tu tá vendo esse vídeo agora, e tu resolveu que tu te interessou por Battlefront 2 e tu vai comprar ele numa das promoções que tu acha facilmente ele sendo vendido aí a 20 ou 17 reais na sua edição mais completa, quando tu for botar um multiplayer, a não ser que tu seja um pro player, um Liam Neeson assim do CS, tu vai morrer que nem um louco ou que nem uma louca sem sequer entender o que tá acontecendo, porque o fato é que, como diminuiu a comunidade quando o suporte foi encerrado, sobrou o quê? Os veteranos, os caras que jogam isso aí muito bem, os streamers, os que criam conteúdo em cima que tem 1000, 2000 horas. Então
muitas vezes não tem como ter um matchmaking muito apurado, porque a comunidade que tá jogando um jogo desses não é muito grande. Vamos supor que sejam 1000 pessoas no globo inteiro aí num dia qualquer. E dessas 1000 pessoas, provavelmente, sei lá, 800 jogam muito bem, porque tem várias horas, e 200 são bebezinhos que estão entrando para curtir o jogo pela primeira vez. Então, tu vai morrer muito. Isso é uma coisa que às vezes pode ser frustrante, dependendo do tipo de multiplayer que tu gosta de te divertir, porque quem tá jogando contra ti já joga esse jogo há muito tempo e com muito skill. E esse balanceamento, ele só poderia ser resolvido se a EA Games entrasse, fizesse algum suporte, consertasse algumas coisas ali, mas também se fosse mais divulgado o jogo e fosse procurado fomentar a comunidade de alguma maneira que seja, com conteúdos gratuitos ou coisas assim. Do jeito que ele tá, é muito comum tu ser aniquilado, por exemplo, por um soldado que tá no level máximo, que eu nem sei qual que é o número, se é 999 ou alguma coisa assim. Mas eu joguei 40 horas e o meu soldadinho, ele tá ali no level 71. Então tu imagina quantas horas o cara tem que jogar pra ele conseguir ter vários personagens no level cap, né? Então, esse desbalanceamento, ele acaba muitas vezes tirando a graça de algumas partidas e ele dificulta até uma coisa que eu vou chamar de o treinamento do jogador. Porque, por exemplo, assim, tu foi lá, tu tá jogando na tua primeira, segunda hora de Battlefront, tu já quer jogar o multiplayer, mas tu viu que tu é ruim. Ah, eu sou muito ruim nesse jogo, eu morro muito. Como é que eu vou melhorar? Até nisso vai te dificultar, porque se tu for jogar o co-op, que é ali o modo que permite que tu jogue contra bots, com um time de players ou de amigos, ou até mesmo só tu contra bots, tu vai perceber que os bots são muito burros, que nem esse que tu tá vendo aí agora, por exemplo, que literalmente eu encontrei o cara parado fazendo nada, entendeu? Então, não tem como tu treinar com o bot e ficar no nível dos players que jogam há 1000 horas, por exemplo. Porque o bot, muitas vezes, ele acaba te ensinando meio que pro errado, ou te dando uma falsa sensação de que tu tá melhorando. E daí, quando tu vai jogar num modo que é 20 players de cada lado, tu é aniquilado sumariamente. E isso que eu nem entrei nos duelos de heróis, que daí tu não só tu tem que saber controlar o teu soldadinho muito bem, tu tem que saber como o herói funciona e como funcionam os truques, né? Como funcionam os iframes e não sei o que, e qual que é a build certa e qual que é o meta. E tu até vai achar qual que é o meta, mas como que tu vai aprender o meta e dominar ele tão rápido quanto um cara que tem, volta no ponto, o seu Anakin no level cap, o seu Yoda no level cap, que tem todos os heróis no level cap, já jogou com todos muitas vezes, já chegou a enjoar e continua jogando porque é um maluco? Não tem como. Então, é difícil demais de tu conseguir buscar o skill de uma pessoa dessas, a não ser que tu se obceque num jogo desse. E ele também, obviamente, não tem um cenário de play profissional, porque ele foi abandonado. Então, esse desbalanceamento, é um desbalanceamento que eu não considero nem tipo assim, tal personagem dá mais dano que o outro, porque o Palpatine, o raio dele é muito mais poderoso que a defesa do Yoda. Não é um desbalanceamento de dados, é um desbalanceamento, claro, de nível de jogadores, porque quem joga isso diariamente vira um pro player insano que não tem como se profissionalizar e só joga ali assassinando players noobs, mas o noob, ele dificilmente vai conseguir subir no skill de um pro player, porque de fato tem muito pouco material pra tu treinar, digamos assim, né? O jogo, ele tem alguns modos arcade, ele tem modos que tu pode aumentar a dificuldade dos bots, mas eu acho que até nos modos que os bots estão mais matadores, nos modos mais difíceis que tu pode jogar contra a máquina, tu ainda não vai conseguir nem chegar perto de um player de alto nível que tá acostumado a jogar um FPS e que ainda em cima joga muitos FPS e ainda tem muitas horas no Battlefront 2. Então, essa disparidade, ela é um dos problemas que tem muito a ver com o fato da EA Games ter abandonado o jogo, mas ela é uma coisa que é muito mais difícil de corrigir. E um outro ponto negativo que eu considero meio bizarro mesmo, mas não tem tanto a ver com o abandono do jogo pela EA Games, e sim com as estratégias que iam fazer de monetizar e acabaram desistindo, é que tem algumas coisas no jogo que não funcionam pra nada. Por exemplo, se tu for perceber na tela aqui agora, eu tenho ali, 170 mil credits, né? Que cada vez que tu bate uma meta dentro do jogo, um achievement, alguma coisa assim, tu recebe um dinheirinho. Cada vez que tu ganha uma partida, tu recebe um dinheirinho ou esse cristal. Só que, como o jogo já te deu todos os cosméticos que são possíveis, além dos de metas que tu tem que jogar mesmo, esse dinheiro, ele não serve pra nada. Esses cristais, que eu acredito que seriam a coisa que tu compraria com dinheiro de verdade, eles não servem pra nada. Então, muitas vezes, tu tá ganhando coisas que tu fica assim, tá, e pra que eu uso isso? Se tu for pesquisar no Google, tu vai perceber que pra nada, porque onde tu usaria, hoje não é mais disponível. Só que eu acho que, de repente, essas coisas, elas estão
codificadas no próprio alicerce do jogo e não tem como tirar sem estragar alguma coisa, então tu fica acumulando um dinheiro que meio que não vai pra nada. Fora as vezes, que nem talvez eu consiga um vídeo disso ou não, mas nas minhas vezes jogando isso aconteceu algumas vezes, que o jogo ele te dá uma loot box, mas não tem nada dentro, porque não tem mais nada de loot box, só que ele ainda tem essa mecânica de abra uma loot box para ganhar coisas. Então tem algumas instâncias onde tu abre uma loot box e ela vem vazia, tipo, qual que é o sentido nisso? Não tem muito, mas isso tá codificado dentro do jogo, então eles não conseguem tirar. Mas o grande ponto negativo desse jogo é o que dá título a esse vídeo, se o título ainda for o que tá no roteiro, mas é a melancolia inabalável que o jogo te passa em diversos momentos, porque eu fico com uma sensação de olha o que esse jogo poderia ser. E se tu vai olhar para os relatos desse jogo no fim do seu desenvolvimento, ele te enche de esperança e de melancolia ao mesmo tempo, porque o fato é que existiam planos de botar a queridíssima dos fãs Ahsoka Tano no jogo, junto com a Sage Ventress, um mapa de Mustafar e várias outras ideias que os developers tinham pro game. Tem reportes de que os developers eram muito fãs da era Clone Wars, então esses eram alguns dos conteúdos que eles queriam continuar adicionando no game indefinitivamente. Então tu consegue perceber que tem coisas que faltam, que seriam incríveis, e algumas dessas coisas quase que foram pra frente, inclusive até coisas como, pô, personagens da Velha República, Knights of the Old Republic, olha que interessante, mas tudo isso é interessante no âmbito do poderia ser, porque infelizmente pela ganância de executivos e ideias da EA Games, foi achado melhor abandonar o bagulho, então fica uma coisa de, pô, olha quão legal as coisas poderiam ser, mas elas não são, elas só são quando tu vai instalar um Kyber, que é toda a cultura de mods que a gente nem vai entrar nesse vídeo, mas que é muito forte dentro desse jogo. Por algum milagre, os mods funcionam com servers oficiais, então as pessoas vão à loucura mesmo, mas o fato é que são coisas que aí é conteúdo que foi extraído por metadados, feitos por fãs, e não é nada oficial, só te deixa mais melancólico pelo gostinho do poderia ser, mas infelizmente não é, e eu acho que isso acaba me pegando muito no fim das contas, porque o fato é, como eu já pontuei, que o alicerce para um grande jogo que poderia ser atualizado por décadas está aqui, um jogo que conseguiria tranquilamente manter a sua monetização só vendendo ele ou então atraindo a comunidade para criar conteúdo em volta dele. Nem tudo precisa ser na base de microtransação, e a microtransação pode existir de uma maneira que seja minimamente user-friendly, então não tem como tu não sentir uma grande melancolia quando tu vai botar pra jogar uma batalha de Supremacy e demora muito pra achar um lobby, e quando finalmente acha, tu vê que o lobby tá faltando 18 players de cada lado ainda, porque a comunidade hoje é bem menor, e porque a comunidade é menor, porque a própria EA Games meteu os pés pelas mãos e simplesmente fez o que poderia ser um grande jogo tropeçar. No fim das contas, é um sentimento muito bizarro, porque tu vê um jogo que tem um alicerce muito forte e que poderia ser um baita clássico atemporal, mas que não é, porque a ganância falou mais alto e acabou fazendo com que a gente chegasse nesse estágio muito estranho para o que pode ser um grande game. E o fato é que a ganância muitas vezes é culpada de várias intempéries na série Star Wars, como tá provado aqui pela própria Aspyr, que fez o remake, o remaster, qualquer que seja o nome que eles escolhem para os dois jogos clássicos, e que também deu errado. Um remaster que hoje, se tu for olhar o count de players, os jogos originais sem remaster às vezes tem mais players do que o remaster que acabou de sair, não tem o que, 2 meses. Então, por essas e outras, eu acho que fizemos o ponto do porquê que Star Wars Battlefront 2 é um jogo que por vezes é tão lindo, mas também tão melancólico. Eu espero, quem sabe, que a gente tenha aí um sorriso dos deuses da força, e que quem sabe uma hora dessas aí a Games se dê conta e volte a atualizar um jogo desses. Mas o fato é que isso é cada vez mais improvável, porque se eu não me engano em 2023 expirou a licença de Star Wars com a EA Games, então eles nem podem mais, se quiserem, fazer uma coisa dessas com o direito da propriedade intelectual, que é com certeza dos mestres da Disney. Mas eu acho que com essa encerramos a nossa review de Battlefront 2 de 2017, um jogo que eu gosto muito, mas que infelizmente às vezes me deixa um pouco triste, um jogo que poderia ser um gigantesco clássico, mas pela ganância dos executivos fica nesse estado muito curioso.
Com essa, deixo para vocês a sessão de comentários. Contem pra gente quais são as experiências de vocês com a franquia Star Wars nos games. Gostam ou não gostam de Battlefront? De resto, fica por último um convite. Se inscreva no canal, que não teve nenhuma propaganda, não teve nenhum pedido de inscrição até o fim desse vídeo. E se tu te inscrever no canal, curtir, compra uma hora dessas do Battlefront numa promoção. Vai que a gente não se encontra numa grande batalha por aí.